a gente já falou tantas vezes aqui de, por exemplo, educação, que o brasileiro talvez devesse ter educação de base. Até teve uma discussão que o favelado investidor entrou com um ministro, talvez, que era, vocês ficam vendo educação aí, as pessoas não sabem nem, tem cheio de dívidas. Justamente por isso precisa de educação de base. Exatamente. Eu acho que vai existir uma discussão muito em breve, nunca ouvi falar sobre isso, então por isso que eu tô falando que eu acho que vai existir, que é da educação sobre o consumo. Então, por quê? Porque é natural O consumo você fala de forma geral. o consumo da informação. O consumo da informação. O consumo, as pessoas já questionam há bastante tempo, de formas diferentes. Então, você tem até tribos minimalistas, tribo vegano. Exato, de consumo consciente, enfim. Exatamente. Mas o consumo de informação ainda não. Então, e é natural, assim, eu sou uma pessoa que eu tento manter um controle sobre o meu consumo. Eu te falei, eu tento ver o Luiz de lado de esquerda, alguém de direita. Perfeito. Eu tento ver mesmo em economia, alguém que concorda e discorda do que vai ser dito. Mas tentador, até quando o Mário e o próprio Diego entraram um pouco mais no Twitter depois de mim, eu falei, cara, cuidado que a entrada, ela vem com um algoritmo, né? Já vai puxando. Muito crítico. Você cai na Choquei, por exemplo. Você cai em... É verdade. É verdade. Cai, porque não tem como. Não, eu sigo muita gente, meu negócio virou Mas quando você lê um negócio e fala assim, gente, isso é um absurdo. Aí a thread já vai... E aí você demora um tempo pra falar assim, puta, caí. Que é o caído, tipo, gente, que absurdo. Aí você manda pra alguém e fala assim, nossa, mandei pra pessoa no WhatsApp o negócio. E tá, deixa eu ver mais. Você começa... Primeiro você faz uma revolta, porque você começa a ficar revoltado com tudo. De um lado, de outro. Tudo ruim, assim, né? Não é possível, Tá tudo ruim. Porque as pessoas estão falando isso mesmo? E depois você passa a fazer essa seleção um pouco maior. Mas esse grau de consciência, para quem não tá ativamente pensando no mercado ou no behind the scenes, é muito difícil. Sim. Eu tenho, assim, pessoas queridíssimas, pessoas que são instruidíssimas e que não têm a noção do próprio consumo. Não tem noção. Eu acredito. Então não sei como isso vai ser no futuro, não. Conheço, é uma bolha, né? Porque é confortável a bolha, será? Porque é confortável, a bolha é confortável. Eu acho que existem pesquisas que falam que a sociedade ela funciona em pêndulo, né? Então tem determinados momentos da história em que o pêndulo está para um lado, é a ordem e caos. Isso. E aí chega uma hora que tem um momento que vai chegar num equilíbrio. A gente ainda não chegou, mas a gente está nesse momento de pêndulo para lá e para cá. Sim. Né? Eu também tenho muita gente que tem essa mesma visão, pessoas próximas, né? Nessa polarização toda. Eu tenho pessoas muito próximas que são da esquerda, e quando eu falo esquerda mesmo, a esquerda, pessoas radical, muito próximas que são da direita, né? E eu, principalmente como jornalista, eu não bloqueei ninguém. Isso. Mas como assim? Você não bloqueou? Porque eu acho que é minha obrigação ouvir o que todo mundo tem a dizer. Ouvir os dois lados. Porque se eu começo a bloquear... Obrigada. Se eu começo a bloquear as pessoas, eu começo a me fechar na minha bolha. E eu não quero. Né? Não é meu interesse, pelo menos não para a minha profissão, não porque eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Independentemente da classe social, independentemente da cidade, do interior, seja de onde for, a língua que fala, eu sempre gostei disso, sempre gostei dessa experiência. E a partir do momento que nas redes sociais, gente, o que são redes sociais? É para você justamente compartilhar ideias, a né? praça pública. Exatamente. Então, a partir do momento em que eu começo a bloquear, independentemente do lado esquerdo, do lado direito, do centro, de onde for, você vai as afunilar, pessoas, né? eu vou funilar e eu vou parar de escutar o que aquelas pessoas têm a dizer. O que significa isso? Significa que eu estou bloqueando parte da população, parte da voz da população. Se eu concordo ou se eu discordo é outra história, mas no mínimo eu tenho que ouvir, né? Para saber o que parte da população está falando. Aquela parte que eu concordo ou que eu discordo, o que eles estão falando sobre isso? Não é importante? E isso é importante, na minha visão, que é uma coisa que eu falo bastante também, é importante para a criação de repertório. Né? O que é criar repertório? Cada vivência que a gente tem aqui, como nós falamos, cada um já tem o seu repertório. Total. Mas a ampliação de repertório é fundamental para que você possa se sair de situações dentro de empresa, de situações com a sua família, de situações na sociedade,
né, para que você consiga lidar em várias esferas diferentes de uma forma assertiva. Então, a partir do momento em que você amplia, você está aberto a ampliar o seu repertório, você consegue receber, claro, que você vai filtrar um pouco de acordo com as suas vivências, mas você consegue receber informações diferentes, de lados diferentes, e entender o que se passa num contexto geral. Eu não posso bloquear, pelo menos é a forma como eu enxergo como jornalista, que eu não posso bloquear da minha vida pessoas que não falam a mesma coisa que eu, ou que não pensam do jeito que eu penso. Uhum. E eu acho que tem um ponto que em especial, ele é muito ativo no Brasil, porque a gente tem uma desigualdade muito grande. Uhum. Eu acho que eu sempre tentei ter um olhar amplo, mais do que de um ponto de vista, minha versão, sempre foi assim, meio que olhar para os dois, dar argumentos dos dois, até meio ser chato, as pessoas falam assim, pô, mas você fica usando argumentos, você não é de direita ou de esquerda e fica dando argumento para testar o outro lado. Sim, porque o que me interessa é essa amplitude de conhecer o mundo, certo? Exatamente, é você ampliar o seu repertório. E o que eu chego na conclusão da maior parte das vezes, e tenho notado isso, óbvio que tem pessoas ruins no mundo, mas a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora é boa. E a maioria esmagadora que é boa, só que acaba brigando com outras pessoas boas, justamente por narrativas. Sim. Então, quando eu olho, por exemplo, vamos pegar uma discussão clássica, da esquerda à direita, que talvez todo mundo que está em casa, também te comunicar bem, consiga entender, que é a questão, por exemplo, dos direitos trabalhistas. Vamos lá. Você tem um mundo... Essa mesa é a ideal para discutir, né? A gente fala do trabalho, né? Então, Você tem um mundo mais à direita, vamos dizer assim, que teve diversas experiências com funcionários ruins, que sabe que está todo o risco nas costas e quer criar mais empregos, que quer criar profissionais de sucesso, que quer, inclusive, torce para os profissionais. Sim. Então, se amanhã esse meu time não está aqui comigo e está com qualquer pessoa indo bem, seguindo carreira, eu tô feliz. Ótimo. E fala assim, então, você obrigar a pessoa a ter um 13º, obrigar a pessoa a ter o FGTS lá, que é um dinheiro parado, do trabalhador parado, isso é completamente errado. Você está forçando a pessoa a algo que ela pode, por contrato e direito, escolher não ter. E aí eu olho e falo assim, pô, entendo completamente. Meu pai teve uma empresa ele já teve diversos funcionários. Hoje, por exemplo, ele já chegou a ter 30 funcionários, prefiro trabalhar com 2. E há 20 anos, tem uma empresa há 60 anos, sei lá, e há uns 10 anos mais ou menos ele tem 2 funcionários. Ele fala assim, cara, não quero ter o trabalho porque depois me processa, entre outras coisas. E meu pai, vivi sempre com ele. Vi ele sempre fudido, trabalhando até sei lá que horas, chegando em casa mais tarde, etc. No outro lado, de fato, o brasileiro, se você não dá um 13º, se você, a média da população, né, não tem o FGTS, a pessoa não poupa. E isso vai ser prejudicial para a vida dela. Porque não teve uma educação financeira na base, na escola. Isso. Aliás, é uma matéria fundamental que deveria estar em todo o currículo escolar. Educação financeira. É básico. Não precisa ser rico nem pobre. Não precisa ser escola particular nem escola pública. Todo mundo tem que aprender isso, porque isso é a base do capitalismo, gente. A gente vive lidando com dinheiro todos os dias, desde que nasce. E aí, o que acontece ao longo dessa jornada, com esse pêndulo, é que assim, você começa a só olhar uma visão do trabalhador, então todos os direitos, etc., é um ponto que os empregos começam a diminuir, porque é fato. Isso acho que mais do que o processo econômico do país, é como a gente viu as leis ali, né? Os exemplos de lei, até bom que a gente mostrou. Sim, exatamente. Você põe uma lei, ela vai gerar uma coisa. Então, tem não que ter só lei, muito mas cuidado. a ausência e a existência do Estado. Só que o ponto, Marião, que a gente vive no Brasil hoje, eu acho que a polarização é ruim, diferente de muita gente acha que é boa, eu acho que é ruim. Eu acho ruim. É porque você para de discutir como corrigir, que os dois querem corrigir. Isso. A direita e a esquerda querem corrigir o trabalhador ganhar mais, a economia crescer, etc. Só que eu ponho um muro no meio que é, tipo, você claramente quer abusar das pessoas. E você claramente quer ser um chupim do empresário. E aí fica essa dicotomia. Sim, não existe outra opção. Não tem.